Fala, meus queridos, estamos ao vivo aí para pro nosso Godoy Day de hoje e vamos falar de planejamento estratégico, como estruturar um plano para que a gente consiga aí bater as nossas metas, os nossos objetivos em 2026, tá? Eu quero agradecer a presença de todo mundo, o pessoal está chegando aí. Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem aí? Estão me vendo? Se puderem comentar aí no chat, eu agradeço. Maravilha, maravilha, então. Show de bola, pessoal. Então sejam muito bem-vindos. O meu nome é Marcos Godoy, né? Eu sou empresário há quase 20 anos. Atuo em algumas áreas aí e há quase 10 anos tenho esse trabalho aí de consultoria, de mentoria com os nossos clientes, tá? Então hoje eu vou direcionar vocês para esse ano de 2026, né? Segundo pesquisas de Harvard, 70% das empresas não fazem o planejamento, né? Sequer fazem o planejamento. Então vocês já estão à frente aí de pelo menos 70% dos concorrentes, né? Hoje a minha ideia aqui é trazer para vocês de forma bem simples, de forma bem prática, né? Esse planejamento, tá? Para que de fato vocês consigam executar, né? Eu já tenho assim alguns anos que eu faço esse tipo de evento, né? Evento de planejamento, é, de análise de prioridades para o ano e tudo mais. E então já tenho uma certa experiência ensinando, né? A gente fez vários eventos presenciais, eventos online, né? E hoje eu quero trazer para vocês aqui uma essência, né, de tudo isso que a gente já apresentou, mas assim de forma bem simples para que vocês consigam realmente organizar esse planejamento, quebrar ele em etapas e executar, né? O mais importante do planejamento, além desse momento de análise, é a execução, tá? Então, a minha ideia aqui com vocês é realmente que vocês consigam ter algo palpável e que vocês consigam executar aí na ponta, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aqui já, tá? Até prestigiando aí quem chegou no horário, né? Já vou compartilhar a minha tela e já vou apresentar para vocês aqui a nossa estrutura. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação, né? Então, estamos aí para o nosso Godoy Day, tá? Planejamento Estratégico 2026. Aqui vocês veem que a gente tem o método SOFT, né? Que é o método de gestão aí que eu criei ao longo desses 20 anos. Então, hoje, o nosso objetivo principal aqui é definir como, né? Nós vamos atingir aí os objetivos, os resultados esse ano, né? E eu sempre bato na tecla, né? Da criação de um desenho para o negócio, né? De um design, né? Quando eu digo design, muitas vezes o empresário ele cria um negócio, né? E ele não pensa no desenho do negócio, na funcionalidade da empresa, né? E aí, naturalmente, a empresa vai crescendo, você vai contratando mais pessoas e os processos vão ficando desorganizados, né? E aí você acaba perdendo essa perspectiva de crescimento porque o negócio como um todo não está organizado, né? Muitas vezes o próprio empresário não tem uma rotina, não tem uma agenda, a equipe também não, né? Começam as trocas de funcionários, o funcionário que saiu não deixa para o outro que entra, né? E você também muitas vezes não estruturou esse processo, então você acaba fazendo essas trocas e quem sai leva, né? Todo o conhecimento. Então é importante a gente pensar muito nessa questão do design, né, para o negócio, para a clínica, para que você consiga se manter dentro do mercado, né? Tá? Então, pensar muito nesse desenho, nessa padronização de processos aí dentro do teu negócio, né? Que a gente vai focar aqui hoje? Primeiro, é, entender o que funcionou no ano passado, né? Então, quais foram as estratégias, as ações, quais os serviços, os produtos que você teve uma boa performance no ano passado, né? Então, isso é importante a gente refletir no momento de planejamento para entender o que a gente vai manter, né? O que precisamos desenvolver, né? Então, quais as estratégias nós podemos aplicar nesse ano para conseguir atingir os resultados?
E também, a partir disso, desenhar um planejamento estratégico de forma simples e prática para que vocês consigam executar na ponta, né? Então, é essa a nossa ideia aqui hoje, né? De ter uma estrutura de análise, né? Do que a gente fez e funcionou, do que a gente vai fazer esse ano, né? E aí, lógico que a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar e finalmente chegar num plano que a gente consiga quebrar por etapas e ter essa possibilidade de execução, né? Quem está aí conosco ao vivo, né? Se quiser trazer um pouquinho do seu negócio para que a gente possa conhecer vocês um pouco mais, tá? Então, se quiser responder aí para a gente no chat, né? Segmento que vocês atuam, qual o negócio, né? Número de funcionários e qual o seu maior desafio hoje, né? A gente consegue também padronizar e personalizar um pouco mais aqui a entrega para quem está ao vivo, né? E depois quem assistir a gravação, a gente conversa no segundo momento aí. Mas quem estiver ao vivo conosco, quiser enviar essa mensagem no chat, eu consigo direcionar um pouco mais aqui a nossa entrega. Me apresentando aqui um pouquinho, né? Eu sou o Marcos Godoy, né? Sou empreendedor aí há quase 20 anos, consultor e palestrante há 10 anos, né? Tenho uma visão muito concentrada, lógico, na teoria, né? Com as minhas formações, sou formado em publicidade e propaganda, tenho pós-graduação em gestão de negócios, tem algumas formações também, vamos dizer assim, mais conhecidas aí do pessoal de mercado, né? Falcone, fiz formação com o EAG, fui consultor do Marcelo Germano no EAG também. Enfim, então eu tenho um conhecimento aí jurídico, um conhecimento jurídico, não. A Daniela mandou aqui, controladoria jurídica, eu falei jurídico. Tenho conhecimento teórico, né? Dos processos de gestão, de marketing, de vendas, e também a prática, né? Atuando há muitos anos nos meus negócios, né? E também nos negócios dos clientes, né? A gente já tem aí mais de 2.000 clientes atendidos de vários segmentos. Então, eu procuro trazer muito essa questão da teoria, né, de estruturação, de processo, de organização, de planejamento, mas também a gente precisa estar na parte prática, a gente precisa conhecer os negócios, né, porque não adianta ter a teoria, né, que é um ponto que muitas vezes algumas consultorias, alguns programas, eles focam muito na teoria, mas não tem tanto conhecimento prático como dono de negócio, né? A gente sabe que a prática muitas vezes acaba engolindo um pouco a teoria, né? Por isso que eu gosto de trazer muito a prática, né? A teoria e também a prática no dia a dia, né? Então, tem alguns clientes até que comentam e falam, gosto de conversar comigo por causa disso, né? Porque eu tenho muito essa questão de como funciona na prática, como que você vai colocar isso em funcionamento, né? Então, isso é bem importante. Eu acredito muito na personalização, né? Então, dentro do nosso programa, a gente faz de uma forma muito personalizada, né? O uso da tecnologia, né? A gente precisa estar atento às novidades, às inovações, à tecnologia, à inteligência artificial, né? A gente traz muito conteúdo sobre isso também, mas também precisa entender o que funciona, né? Ontem eu estava conversando com um cliente e aí ele falou assim: Ah, Marcos, pô, eu tô com dificuldade aqui na questão do meu pré-vendas, né? De contratar pessoas para atender lead. Será que não vale a pena investir na inteligência artificial, né? E eu falei, cara, para o teu negócio hoje, a inteligência artificial ainda não consegue fazer um atendimento do nível humano, né? Tem negócios que sim, né? Para quem tem negócio digital, é mais fácil você ter ali um atendente de IA, mas dependendo do segmento, ele não consegue ainda ter o mesmo nível de conversão, né? Então, importante a gente focar, a gente ter esse olhar para a tecnologia, mas também entender se aquilo vai de fato entregar o que precisa ou não, né? O gestor profissional, né? Hoje o mercado ele não aceita mais gestores amadores, né? A gente percebe que ao longo, né? Eu tô aí, puta, 20 anos no mercado, eu lembro que há 20 anos atrás existia um amadorismo na gestão dos negócios, né? Independente do segmento, se você tinha uma clínica, se você tinha um posto de combustível, se você tinha uma advocacia. Quer dizer, há 20 anos atrás as pessoas vinham por indicação, né? Às vezes você não fazia um atendimento tão bom, às vezes o serviço era mais ou menos e as coisas seguiam, né? Hoje, com a concorrência, com o volume de profissionais no mercado, se você realmente não for um gestor profissional,
é muito difícil de você permanecer no mercado, né? Então, existe uma necessidade de todo empresário, né? De todo um profissional que tem um negócio, né? Se desenvolver e se tornar um gestor profissional, né? E a gente procura trazer aqui também de forma muito prática, né? Os processos, porque vou dizer, não vou dizer 100%, mas 90% das pessoas que eu atendo não são gestores formados, né? É um médico, é um dentista, é um advogado, é uma pessoa, é um profissional que veio do setor privado, né? Era um diretor, e aí começa a empreender, né? E é uma pessoa que não tem uma formação em administração, em gestão, etc. Mas esse cara precisa, né, entender como funciona o negócio, como gerir o negócio de forma básica, né? E a equipe, né? Depois a gente vai falar um pouquinho também da questão da equipe. Mas assim, se você não tiver uma equipe bem alinhada, bem estruturada, com bons processos, naturalmente você não consegue manter as pessoas, né? Então, eu sei que talvez a maioria de vocês aqui, se eu perguntar o principal desafio, vai dizer que é a gestão de pessoas, né? Que hoje em dia está difícil, contratar, reter, etc. Mas é possível, né? Eu tenho aí profissionais que estão comigo há 16 anos, né? Então é possível. Agora, é óbvio que isso necessita de você ter, né, um processo interessante para que você consiga contratar bem, reter, remunerar, premiar e valorizar a sua equipe, né? Então são alguns pontos assim que eu coloco como importantes dentro da minha trajetória, né? Profissional como empresário, como consultor também, né? O pessoal tá mandando aqui falando um pouquinho dos segmentos, né? Ó, a Márcia falou que é do setor logístico, a Daniela falou que é do setor jurídico, né? E o Felipe falou que é uma clínica odontológica aí e busca otimizar a gestão, marketing, comercial, liderança, escalar, estruturar produtos, treinar a equipe. Bacana. Show de bola. O Felipe já está com um bom diagnóstico aí do que ele precisa fazer, né? Ó, a Jane Clínica de Estética, bacana. Show de bola, pessoal. Quem quiser mandar aí o segmento, eu consigo direcionar vocês aí, tá? Se quiserem falar um pouquinho dos desafios também, né? Então, avançando um pouquinho mais para o conteúdo aqui, né? O que que eu coloco aqui de meta para a gente hoje, né? O que que eu quero que vocês saiam daqui, né? Com algumas lições, né? Primeiro, compreender um pouquinho as melhorias, né? No design do teu negócio, no desenho do teu negócio, né? Então, poxa, Marcos, o que que uma empresa precisa ter hoje, né? Ó, você tem um setor, naturalmente você tem o teu processo de contratação, né? Contratação, treinamento, integração e desenvolvimento, né, que seria um setor de RH. Numa empresa pequena, óbvio que você não vai ter o setor de RH, mas alguém é responsável por esse processo, né? Você tem a parte financeira, né, que você deveria ter um orçamento de quanto você vai gastar naquele mês, naquele ano, e aí analisar os indicadores financeiros, lucratividade, como que está o teu fluxo de caixa, né? Você tem a parte de gestão, definição de metas, organograma da equipe, os cargos, os descritivos, né? Você tem a parte de vendas, a parte comercial, né? Que vai estar interligado com o marketing. Então, o marketing vai fazer a divulgação do teu serviço, divulgar os produtos, os serviços, vai utilizar o Instagram e tal. Vai trazer as pessoas interessadas para que o teu comercial faça o fechamento, faça a conversão, né? E dentro de tudo isso, você tem a tua empresa, você tem a tua cultura, as tuas regras, as tuas normas, né? Então, uma empresa ela sempre vai ter isso, né? Ela vai ter sempre esse desenho, né? Esse design, né? Lógico que nós temos casos aqui de clientes que começaram do zero, que a gente fez todo o projeto de lançamento da clínica, desde o nome, a parte de branding, etc. Eu tenho clientes que são empresas, né? Que são pessoas que tocam o negócio, e nós temos clientes que faturam alguns milhões e que são empresas maiores. Então, para todos esses cenários, você tem o mesmo desenho, né? Você vai ter que contratar, você vai ter que demitir, você vai ter que fazer o marketing, né? Então, o que muda é, obviamente, o quanto você vai ampliar esse potencial, né? Então é importante que vocês pensem nesse desenho, né? Como é que está o meu processo de contratação? Como é que está o meu processo de treinamento? Como é que está o meu processo de gerar novos clientes, novos leads, né? Como é que está o meu processo de conversão? Como é que está a minha rede social? Então, esse é o desenho, tá? Pensando nesses pilares que eu comentei de você. Então, pensando no teu negócio hoje, né?
O que você precisa melhorar, né? Quais são as melhorias nesse design do que você teve no ano passado, né? Quais são as principais lacunas? Quais são os principais problemas que você enfrenta, né? Tá? Definir prioridades em 2026, né? Tem um podcast que eu gosto bastante, que é do inglês, que chama The Diary of CEO, né? Que é o Diário do CEO, um podcast muito legal, né? E eu estava ouvindo esses dias um episódio falando de planejamento, né? E aí era até com o Ray Dalio, né? E aí ele estava comentando exatamente isso, né? Definir três prioridades, né? Duas prioridades, né? Então, quando a gente pensa nisso, às vezes as pessoas, igual o Felipe aqui, né, colocou vários pontos aqui, né? É importante a gente pensar em prioridades. Quais são as prioridades, né? De tudo isso que o Felipe trouxe aqui, né? Gestão, marketing e tal, o que que realmente mudaria o resultado que eu quero mudar, né? Por exemplo, eu tenho um dos meus negócios que eu entendi que para que eu pudesse crescer faturamento, que era o meu objetivo final, eu precisava melhorar a minha operação, né? Então, o que que é melhorar a operação? Organizar melhor os processos, processo de recepção, processo de vendas, processo de marketing, melhorar o que eu já tinha. Não era aumentar o volume de leads, não era aumentar os seguidores, não era aumentar o tráfego, era melhorar o que eu já tinha, né? E nós conseguimos praticamente aí em 3 meses desse projeto, dessa empresa específica. O primeiro mês nós tivemos um resultado normal. O segundo mês, que foi o mês passado, nós já conseguimos bater o recorde de faturamento daquele mês, né? E esse mês agora já estamos com um crescimento muito grande também, né? Focando o quê? No processo interno, né? Melhorias de processo, atendimento do cliente, identificar quais eram os pontos de atrito, né? Quais eram as falhas. Então, assim, muitas vezes para você chegar a um resultado que você quer, que muitas vezes é aumentar o faturamento, por exemplo, você não necessariamente você precisa investir mais em marketing, não necessariamente você precisa lançar um novo serviço. Às vezes é uma coisa de você trabalhar com o que você já tem, né? Trocar uma outra peça, né? Então, é muito importante priorizar, né? No caso da minha empresa, o que que eu priorizei? A questão dos processos internos, né? Melhorias de processos internos. E aí eu criei um plano, estamos executando, agora estamos na fase 3 do plano, que trabalhar um pouco mais a padronização de comunicação com o cliente, né? O que que a recepção fala na hora que o cliente chega, o que que a equipe técnica vai falar, o que que o vendedor, né? Enfim, tá? Então, prioridades, tá? Não adianta você querer fazer tudo de uma vez. Depois, quando a gente vai desenhar o plano, eu vou voltar um pouco nesse tema, tá? Mas é etapa a etapa, para que não fique algo pesado para vocês e que vocês consigam de fato executar. E aqui os principais desafios, né? Os principais desafios. Normalmente, né? O que que eu tenho recebido aqui dos clientes? Equipe, né? Contratação, integração, treinamento, feedback e permanência, né? Então, esse é um desafio grande. E aí, lógico que tem ferramentas para você melhorar isso, né? É, eu, nos meus negócios, também tenho essa dificuldade. Mas, assim, a gente faz algumas contratações para clientes também, e a gente tem sido muito assertivo nas contratações, né? Por quê? Porque a gente faz um bom processo de seleção. Então, assim, é tudo muito uma questão de foco, né? O segundo ponto que mais o pessoal tem trazido são questões relativas ao processo comercial, né? Ahn, você precisa. O coração de uma empresa é sempre o comercial, né? Quando eu comecei os meus negócios há muitos anos atrás, eu me lembro que eu era muito bom no comercial, né? E por isso que a gente conseguiu permanecer no mercado, assim, né? Então, o comercial é o coração do negócio, né? Então, você precisa ter uma estruturação comercial boa. Você precisa entender como fazer um bom atendimento de um novo lead, né? O lead é aquela pessoa que se interessou
mas ainda não é seu cliente. Como atender esse lead? Qual script utilizar? Qual ferramenta? Qual vai ser o processo, né, do lead? Qual texto você vai utilizar, né? Qual o script, né? Quais serão as etapas? Vai conversar com o vendedor? Vai conversar com pré-venda? Vai conversar, né? Qual profissional vai fazer esse atendimento, né? E quais são os serviços que vão ser oferecidos, né? Então, essa questão do comercial ela é muito importante e ela precisa estar estruturada num documento. Você precisa ter ali um playbook comercial com toda essa estruturação, porque aí, independente de quem estiver no cargo, vai executar aquele processo, né? E o marketing, né? É óbvio que talvez se eu perguntar para vocês aqui de cara, o desafio, muita gente vai falar do meu marketing, né? Ah, meu Instagram, o tráfego, eu faço e não dá resultado, não estou insatisfeito, quais são outras estratégias que a gente pode utilizar para trazer cliente novo, queria reforçar um pouco mais a minha marca, né? Então, muitos desafios também relacionados à parte de marketing, né? É uma área que eu gosto bastante, é a minha formação, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, e de fato é algo que também é fundamental, né? Quer dizer, eu entendo que o comercial é o coração da empresa, porque não adianta você ter um marketing bom, gerar pessoas e não ter conversão, né? Mas é óbvio que pensando a médio prazo, né, você precisa consolidar uma marca, e isso é muito importante hoje no mercado em que toda hora aparece alguém novo e que na maioria das vezes essas pessoas que vêm só para atrapalhar, né? Vem, atrapalha, baixa o preço e vão à falência, né? Mas o dano fica ali causado, né? E também o cuidado que a gente precisa ter com a operação, né? Que é a entrega para cliente e equipe, né? Bom dia, olá, Aliá, tudo bem? É, por que eu digo isso, né? Essa questão da operação, que é importante, né? Eu mesmo, nas minhas empresas, em algum momento, fiquei tão focado no marketing, nas vendas, né? Nessa coisa toda, do financeiro e tal, e às vezes você começa a esquecer um pouco da operação, né? Que é a entrega para o cliente, mas também a entrega para a equipe, né? Você ter uma boa comunicação com a equipe, você dar feedback, você ser duro com a equipe em determinados momentos, né? Semana passada eu tive que aplicar uma advertência para uma colaboradora que eu gosto muito pessoalmente, acho ela muito boa, muito dedicada, mas que teve problemas, né? E aí você sempre fica naquela, será que eu dou uma advertência? Será que, né? E aí eu dei a advertência, ela entendeu e no outro dia ela produziu muito, né? Produziu muito. Então, é tudo isso, né? Essa sabedoria da gestão, né? De você, como diz o Marcelo Germano, né? De você depositar e sacar, né? De você ter essa relação com o colaborador, de elogiar no momento certo, de parabenizar, de premiar, mas também de cobrar, né? E de cobrar de uma forma que ele entenda que aquela cobrança é justa, que não é algo fora do contexto, né? Então, esses desafios também são importantes, né? E aqui a gente vai começar a falar um pouquinho da solução para esses desafios, né? Da solução para esses desafios a partir aqui do nosso planejamento, tá? Então, eu queria trazer para vocês aqui, né? Uma primeira etapa, agora a gente vai começar a desenhar o planejamento, tá? Primeira etapa que eu gosto de trabalhar um planejamento é a análise dos indicadores, né? Óbvio que quando você pensa no seu negócio, você pensa no atendimento lá da tua recepcionista, você pensa no atendimento do teu vendedor, você pensa em várias coisas, né? Pensando de uma forma mais ampla, né? Agora, quando você traz para os indicadores, você vai fazer uma análise mais precisa, né? O indicador ele não mente, né? Então, eu gosto muito da análise dos indicadores, né, para esse tipo de planejamento. Eu sei que muitos de vocês não têm todos esses indicadores aqui, ou talvez não tenham nenhum, né? Mas é importante vocês começarem a construir isso esse ano, para quem não tem, né? E é importante para quem já tem entender quais são os mais importantes. Ontem eu estava atendendo um cliente do Rio, e ele me trouxe um relatório lá com 50 indicadores, né? Mas ele não sabia ler os indicadores, né? Então, todos eles, né? Mas ele não sabia ler os indicadores, não sabia ler todos os indicadores, né? Então, nós sentamos e começamos a fazer a leitura dos indicadores, né? Juntos. E aí começamos a identificar alguns pontos importantes, né?
Então, esse trabalho é um exercício, né? Esse cliente que eu comentei, ele está com a gente já há bastante tempo e no início ele não, quase praticamente não entendia nada. Agora ele já entende quase tudo, mas ainda tem alguns indicadores que para ele ficam obscuros, principalmente em como melhorá-los, né? Então é importante que a gente traga essa visão dos indicadores, tá? É importante que a gente analise e, a partir disso, crie planos para que a gente possa melhorá-los, né? Marcos, eu não tenho nada ainda. Legal, vamos começar agora. Quais são os três indicadores principais hoje para o teu negócio, né? E aí nós vamos trabalhando, medindo esses indicadores mês a mês, e no ano que vem, quando a gente for fazer esse mesmo planejamento, a gente já tem um ano de acompanhamento desses indicadores. Porque todo ano você vai ter que fazer isso, né? Eu faço planejamento há quantos anos? Há 20 anos, né? Então é importante que a gente pense nessa análise. É óbvio que você vai analisando mês a mês, né? Eu criei aqui uma relação de indicadores relevantes para vocês, né? Por ordem de importância. Se bem que aqui é até discutível, né? A lucratividade talvez deveria estar em primeiro aqui, né? Mas, assim, são indicadores básicos, né? Então, primeiro, o indicador de faturamento, né? Ele é muito importante para que você consiga entender, né, o crescimento do teu negócio, né? O negócio que não está crescendo tá indo rumo ao fechamento, porque, né, a gente tem um aumento de custos, a gente tem uma série de coisas, né? Então, assim, um aumento de faturamento legal de uma empresa até mais antiga, né? Uma empresa, vamos dizer assim, que já está há mais tempo no mercado, você precisa estar crescendo 10, 15, 20% ao ano, né? Uma empresa nova pode crescer 50, 100, 200, 300%, como é o caso de alguns clientes. Então, primeiro ponto, faturamento, né? Lucratividade, né? Então, não adianta você ter um negócio que não dá lucro, né? Então, você precisa estar de olho na lucratividade a partir de uma análise de DRE, né? Então, analisando como é que está o lucro do seu negócio. E o ticket médio, né? Um indicador que eu sempre olhei desde o início dos meus negócios é o ticket médio. O que é o ticket médio? É a venda média do teu negócio, né? Quanto que o teu cliente gasta em média aí na sua empresa, né? Então, se você fatura 100 mil, né? E você vendeu para 10 clientes, a sua média é 10 mil, né? Então, é bem simples de fazer esse cálculo, tá? Você divide o faturamento do mês pelo número de vendas que você fez, né? E, cara, se você consegue aumentar o seu ticket médio em 20, 30, 40%, 50%, você vai precisando de menos clientes para bater aquela meta, para você atingir o faturamento ideal. Então, também é um indicador muito importante, né? O número de leads novos, né? E aí você pode analisar o número total de leads novos, né? Que são pessoas que você gerou interessadas no seu negócio naquele mês, né? Então você pode ter leads vindo do tráfego, da rede social, de campanhas de indicação, de parcerias, de influenciadores, de uma série de eventos, né? Então você vai gerando estratégias para criar novos leads, né? Como que está a conversão, né, desses leads? Quanto que você está convertendo, né? Quanto que cada vendedor está convertendo? Venda por tipo de cliente, né? Cliente novo, cliente de renovação, de recompra, esses clientes que você trouxe de volta para a base. Então é importante você analisar e criar ações também para que você não fique dependente só de novos clientes, ou para quem já tem um negócio há mais tempo, muitas vezes está dependente só da base, né? É muito difícil as duas situações. Se você depende só de cliente novo, você precisa cada vez mais estar investindo em marketing, normalmente, para você crescer. Se você depende muito da tua base, toda vez que sai um cliente, você não consegue repor, né? Então, isso aqui é muito importante também. Entender como é que está o mix de serviços, né? Eu estava fazendo um estudo aqui com duas clientes que passaram essa semana passada aqui na clínica, né? E aí elas estavam me perguntando, puxa, o que eu vou investir? Meu tráfego não está legal. Como é que eu faço para investir? Eu falei, cara, vamos analisar quais são os seus principais serviços, né? E aí pegamos lá o serviço número 1, o serviço número 2, o serviço número 3, né? E aí vamos trabalhar campanhas de tráfego em cima desses serviços. Vamos produzir aqui 3 criativos de cada serviço e vamos rodar aqui dentro da campanha e começar a mensurar o que está convertendo, né? Então, essa análise do mix, ela não é uma análise só para ver o que está vendendo e o que não está. É para você criar estratégias de marketing em cima disso,
Vamos pegar aqui quais são os serviços que não estão vendendo mais. Será que não vale a pena a gente excluir e reduzir um pouco o mix, dar uma enxugada? Quando você enxuga, você reduz compra de insumos, você reduz o treinamento da equipe, né? Você mata um produto que você pode lançar um outro para substituí-lo, né? Então é importante essa análise do mix. O turnover, que é o processo que você tem de pessoas saindo da empresa, né? As trocas. Como é que está o teu turnover? Está muito alto? Você anda perdendo muitas pessoas? Está baixo? Você tem uma equipe que está há muito tempo, mas está desmotivada, não está entregando resultado? Ou você tem uma equipe que toda hora está saindo, né? Então a gente precisa analisar isso também para tomar medidas, né? O NPS, que é uma pesquisa, né, que você faz de satisfação do cliente, que é uma pesquisa muito simples de ser feita, né, e você vai tendo os números. E o Google Meu Negócios, né, como é que está a tua avaliação dentro do Google, também é um ponto importante dentro da estrutura, né? Então, são alguns indicadores aqui importantes, né, que você pode avaliar mês a mês aí dentro do seu negócio, trimestre a trimestre, né, para que você consiga ter esse entendimento, né, de como está em termos de indicadores, né, a estrutura e o negócio como um todo. E a partir disso, né, aqui a gente consegue também ter algum tipo de priorização dentro do nosso plano, né? Olha, Marcos, realmente eu analisei aqui hoje, o meu principal problema é o número de clientes novos, tem entrado muito pouca gente. Marcos, olha, muita reclamação, né? Tinha uma cliente minha que era de um negócio maior, mais popular, que ela tinha uma fila de espera de resposta de WhatsApp de uma semana, né? Então, quer dizer, o problema dela estava na operação, né? Estava demorando muito para responder. Então, não adianta você trazer mais pessoas, né? Parece uma coisa óbvia, mas naquele momento para ela não era, né? Então, esse entendimento é muito importante, né? Para que a gente consiga, de fato, é, é, definir quais serão as nossas prioridades, tá? Então, análise dos indicadores. Depois eu vou trazer para vocês aqui um modelinho de planilha para vocês visualizarem isso também, tá? E aí depois eu envio para vocês junto com a apresentação como um presente aí para quem está conosco ao vivo. Etapa 2, análise do cenário, né? Então, o primeiro ponto é analisar como está o nosso negócio, né? O que funcionou, o que não funcionou, os indicadores, né? E aí nós já levantamos alguns pontos. Ah, porra, Marcos, o meu indicador de lucro está muito baixo. Meu indicador de lucro está muito baixo. Ah, minha troca de funcionário está muito alta. Então você identificou alguns indicadores que estão ruins, você já sabe que a tua vendedora ou o teu vendedor não estão legais, então, pô, preciso trocar o vendedor, é o coração da empresa, né? Então você já identificou alguns pontos que a gente chama de fraquezas, né? Que são deficiências, que são pontos de melhoria do negócio, né? E agora nós vamos analisar um pouco também as oportunidades, né? Dentro dessa ideia, o que a gente precisa trabalhar, né? Eu trouxe para vocês aqui alguns pontos importantes, algumas ferramentas de análise, né, que a gente usa com os clientes quando vai desenhar o planejamento estratégico junto, que vocês podem utilizar aí também, né, informalmente, na hora de fazer o planejamento, ou se vocês vierem a trabalhar conosco em algum momento, nós vamos utilizar isso para fazer o planejamento junto contigo, né? A ferramenta mais comum, né, mais utilizada em planejamento é o SWOT, né, que você vai analisar as fraquezas do teu negócio, né, que seriam os pontos internos que não estão operando bem dentro do que a gente falou ali. Praticamente foi isso que a gente fez agora, né? Falar um pouquinho dos indicadores, dos problemas internos do negócio, né, que são as fraquezas. Depois nós vamos analisar os pontos positivos, os pontos fortes que nós queremos enaltecer dentro do negócio, que são as fortalezas, que são as forças do teu negócio, né? Então, por exemplo, Marcos, pô, meu negócio tem 30 anos no mercado, né? Os nossos profissionais são altamente treinados, capacitados e tal, mas a gente não fala disso para o cliente. Esse é um ponto forte, nós precisamos reforçar isso, né? E aí nós podemos fazer uma campanha, nós podemos fazer um vídeo institucional, nós podemos fazer conteúdos na rede social, nós podemos fazer reforçar isso no site, nós podemos colocar isso na apresentação comercial, né? Então,
nós precisamos entender quais são a gente chama de diferenciais competitivos, né? O que é o diferencial competitivo? Por que que o cliente compra da empresa A e não compra da empresa B? Por causa dos diferenciais competitivos, né? A não ser que o cliente compre por preço, né? Então, se você não quer vender por preço, você precisa ter diferenciais competitivos, né? Olha, minha empresa está há 30 anos no mercado, o meu profissional aqui que está fazendo o procedimento, ele é um profissional gabaritado, ele tem uma pós-graduação, ele tem uma formação a mais, né? A gente tem aqui, a nossa estrutura tem um estacionamento com manobrista, nós temos segurança. Então, você precisa elencar esses diferenciais em relação à concorrência e divulgar isso para o teu público, tá? Então, nós vamos buscar os pontos fortes. As ameaças para o negócio, né? Então, o que vai ameaçar o teu negócio nesse ano? É a inteligência artificial? É a entrada de novos concorrentes, né? É o dólar que está ficando mais barato, isso é ruim para você? Ou as oportunidades, né? Puta, eu posso fazer uma expansão, eu posso colocar uma segunda unidade, eu posso aproveitar que o dólar está mais baixo e comprar mais barato e reduzir o preço para os clientes, né? Então, a matriz SWOT vai tratar muito disso, né? Óbvio que a gente, dentro de um planejamento, a gente ficaria uma hora discutindo isso, né? E até pelo tempo aqui a gente não vai conseguir, mas é uma ferramenta muito importante, tá? Uma outra ferramenta que eu gosto bastante, que eu uso quando a gente tem eventos presenciais, que a gente fica o dia todo e tal, são os motivadores estratégicos da companhia. A gente usa muito também o Business Model Canvas, né? Para analisar o que a gente tem de possibilidade interna. Então, são algumas ferramentas de análise de cenário, né? Sempre estar de olho no cenário nacional e internacional, o que está acontecendo dentro do mercado, né? Pesquisas de consumo com os próprios clientes, a gente tem alguns modelos que a gente usa nos meus negócios e também com os clientes de pesquisas online, que funcionam muito bem, né? Para você entender um pouquinho quem é o seu cliente, onde mora, quais são os desejos. Às vezes você tem dúvidas, puta, eu gostaria de lançar tal serviço, será que o cliente seria aderente? Dá para fazer uma pesquisa, né? Então, essas pesquisas internas são muito importantes, né, com os clientes. Pesquisa de clima interno também, a gente faz normalmente a cada 3 meses nas minhas empresas, para entender a satisfação da equipe, né? Eu coloquei mixa, né? Mix serviços, entender como é que está o mix serviços de vocês esse ano, quais serviços vocês têm que são os serviços que estão indo bem, que você está com uma boa performance, que está com uma boa venda, né? Serviços ou produtos. O que você precisa matar, o que você precisa lançar ao longo do ano. Se você quer lançar um serviço, um produto em julho, você tem que estar começando agora a preparar isso, né? Inovação e tecnologia, o que a gente tem de novidade no mercado, né, de tecnologia, de inovação, né? Então, por exemplo, ano passado a gente estava com uma consultoria americana, né? Que a gente investiu para trazer as novidades de lá. Então, eu estou sempre investindo para saber o que tem no mercado de novas tecnologias, de novos sistemas, ferramentas, CRMs, e o que está funcionando. Porque tem muita novidade, mas a maioria dessa novidade ou não funciona da forma que prometem. Quem aqui já comprou um sistema que prometeram uma coisa e no fim era outra, né? Eu comprei um sistema financeiro, né? A gente testou por um tempo, cara, não tinha nada a ver com o que o sistema dizia, né? Então, a questão da inovação, da tecnologia é uma coisa que a gente também traz muito para os clientes, né? Produtividade, tá? Que para mim é a palavra número 1 para os meus negócios esse ano, né? Produtividade. Como que a gente pode fazer mais utilizando os recursos que a gente tem, né? O Brasil é um dos países com a pior produtividade do mundo, né? Produtividade do funcionário, do colaborador, né? Então, como que a gente pode, né, dentro do que o colaborador faz, as atividades, fazer com que ele faça melhor, que ferramentas que a gente pode utilizar para cortar processos, né? De que forma que a gente pode minimizar ocorrências, problemas, manutenções, quebras, né? Então, esse ano eu estou muito focado na produtividade. Nós tivemos um corte de custos bem interessante nos meus negócios no ano passado. Nós reduzimos quase 30% do custo da minha empresa e aumentamos o faturamento, né? Trabalhando produtividade. E o orçamento, tá? Esse é um ponto que eu bato bastante também na tecla com os clientes e vou bater com vocês aqui também, né, com nossos alunos, que é o orçamento. Você precisa saber quanto você vai gastar esse ano, você precisa definir um orçamento, tá? Eu vou trazer para vocês uma planilha também bem prática, que basicamente é uma DRE invertida para que vocês tenham um norte, tá?
olha, nós vamos gastar 100 mil. Tanto, nisso. E aí você pode tanto apresentar isso para o teu financeiro, ou se é você que faz as compras, você tem ali também, é, você tem ali também um valor que você pode utilizar, tá? Então, esses pontos aqui são importantes, tá? Você precisa analisar o cenário atual do teu negócio, do teu bairro, da tua cidade, do teu país, no mundo, né? O que que você tem de oportunidades, o que que você tem de ameaças, né? Utilizar algumas ferramentas que são muito importantes de pesquisa, né? Até tem uma pergunta aqui, ó, pesquisa de NPS. Podemos considerar concomitante com a pesquisa de clima? Olha que interessante essa pergunta. São duas coisas distintas, né? Quando a gente fala da pesquisa do NPS, em geral, nós utilizamos o NPS para pesquisar a satisfação de clientes, né? Então, normalmente é uma pergunta de 0 a 10, quanto você indicaria o nosso negócio para um amigo, um familiar, né? E aí, dependendo da resposta, você vai considerar esse cliente como um cliente que divulga o seu negócio, um promotor, que é o que a gente quer, né? A gente quer pessoas que promovam o nosso negócio, o cliente neutro e o detrator, que é aquele que fala mal, né? Então, o NPS é focado em clientes, né, de uma forma geral. Quando a gente fala de pesquisa de clima, é pesquisa de clima interno com a equipe. Então, é um modelo de pesquisas que eu utilizo também de forma online, de forma sigilosa, em que a equipe vai avaliar como é que está o gestor dela, né? É um gestor que está dando atenção, que dá feedback, que cobra as metas, como é que está a questão da remuneração, dos benefícios, do salário, como é que está a questão da estrutura interna, né? Então, o colaborador vai avaliar a tua empresa e você vai ter ali, né? Como é uma pesquisa sem identificação, você vai ter um cenário real de como está o teu negócio, né? É lógico que às vezes é um pouco duro, né? Você ouvir a opinião da equipe, mas é necessário. E muitas vezes também, quando a gente vai aplicar uma pesquisa de clima interno, antes de aplicar a pesquisa, a gente já faz um trabalho de conhecer os colaboradores, de conversar com eles, de já colocar algumas melhorias em prática para que a hora que a gente chegue na pesquisa o clima já esteja melhor, né? Então, às vezes a gente faz isso também, ou não, às vezes, em determinado momento a gente já faz a pesquisa direto, mas às vezes a gente já dá uma organizada quando a gente já vê que há um problema interno de contratação, de feedback, de alinhamento de metas, etc. A gente já faz um trabalho preventivo para que a pesquisa de clima seja um pouco melhor, tá? Mas assim, são duas coisas distintas e que a gente precisa trabalhar os dois, né? O NPS, e aí a gente pode também fazer uma pesquisa de consumo. O NPS é uma pergunta. Então, ela é mais quantitativa. Quando a gente aplica uma pesquisa de consumo, ela é qualitativa. Eu faço perguntas para o meu cliente de acordo com o que eu quero saber. E eu posso ter qualitativa, quantitativa de clientes e também eu vou ter a pesquisa de clima da equipe. O que nós temos aqui, né, o pessoal dentro da gestão chama os stakeholders, né, que são as pessoas que fazem parte do nosso negócio. Nós precisamos ter uma relação muito boa com o nosso cliente, nós precisamos ter uma relação muito boa com a nossa equipe, nós precisamos ter uma relação muito boa com os fornecedores, né? Então a gente precisa ter esse cuidado com todos os stakeholders aí, tá? Beleza? Então, segunda etapa, nós falamos ali dessa análise, tá? Falamos dessa análise. E agora nós vamos falar da terceira etapa, né? Que é a etapa de planejamento estratégico, tá? Deixa eu ver como é que eu tô de tempo aqui, que normalmente eu estouro eu estouro o tempo. Então eu tô sempre de olho aqui para não errar. Pessoal, se tiverem dúvidas, perguntas, tá? Todas as perguntas que nós respondemos aqui foram todas as perguntas que vocês fizeram e eu respondi foram muito boas, tá? Então podem enviar aqui que com certeza vão colaborar com a nossa entrega, tá bom? E a terceira etapa é o planejamento estratégico em si, tá? Assim, lógico, Marcos, eu tenho uma multinacional, né? É, é óbvio que o planejamento estratégico de uma multinacional não vai ser dessa forma, né? O que eu trouxe aqui para vocês é dentro do tempo que a gente tem aqui hoje, né? E dentro do que eu conheço dos alunos que vêm aqui para as nossas aulas, eu criei um produto aqui, um serviço, né? Uma estrutura para que você tenha um planejamento mínimo viável, tá? Então, óbvio que quando a gente vai desenhar um planejamento estratégico de uma empresa, seja pequena, média, grande, a gente faz todo um trabalho de estruturação, né? Realmente um plano de negócios
vou trazer para vocês aqui um modelo que vocês podem aplicar amanhã no negócio de vocês e que já vai dar um direcionamento do que vocês precisam fazer esse ano, tá? Mas óbvio que com um trabalho mais estruturado, a gente vai ter um planejamento mais elaborado. Aqui eu vou trazer para vocês o básico. Se vocês fizerem isso aqui e executarem, já vai ajudar muito no direcionamento de 2026, tá? Então, no planejamento estratégico, eu gosto de trabalhar com uma estrutura mínima de pelo menos um objetivo principal, 3 iniciativas, e aí a gente pode definir o período, o prazo, né? Pode ser por trimestre, pode ser por semestre, mas 3 iniciativas e as subiniciativas que de fato são um plano de ação, tá? Então, eu vou mostrar para vocês isso aqui na prática para que vocês compreendam melhor, tá? Eu vou trazer aqui para vocês agora um pouco das planilhas, que depois eu vou enviar aí para quem está ao vivo com a gente, tá? Que é o que eu falei para vocês aqui, né? São planilhas bem simples para que você consiga ter o teu planejamento estratégico desse ano, tá? Então, a primeira aba que eu tenho aqui é a aba de indicadores, tá? Então, eu tenho aqui, eu vou colocando os indicadores que eu quero medir, né? Aqui eu estou construindo um dashboard, tá? Para quem já tem, né, um sistema, para quem já tem uma estrutura maior, dos meus negócios, por exemplo, eu tenho dashboard, eu não preciso fazer isso manual, né? Mas eu estou mostrando para vocês um modelo, se vocês já têm na empresa de vocês, vocês vão utilizar o dashboard. Se vocês não têm, ou se vocês querem trazer uma visão, vocês podem utilizar esse modelo, tá? Então aqui vocês vão definir quais indicadores vocês vão acompanhar, né? Ah, Marcos, eu vou acompanhar o faturamento. Ah, eu vou acompanhar o ticket médio, né? Então você vai desenhando quais são esses indicadores. Você pode pegar do ano passado, se você tiver, né? Poxa, Marcos, eu tenho todos esses números do ano passado. Então você vai colocar aqui e vai fazer a análise de janeiro a dezembro, né? Ah, o meu faturamento subiu, caiu, o meu ticket médio, o meu NPS, né? E aí você vai fazer essa análise. A partir dessa análise, o que você vai identificar? Alguns pontos importantes. Por exemplo, eu identifiquei que eu estou com muita sazonalidade e não deveria ter. Eu identifiquei que teve um período do ano, aqui no final do ano, caiu muito o meu NPS. Eu identifiquei que o meu número de leads no mês que eu mais faturei foi alto e no mês que eu menos faturei foi baixo, então eu preciso aumentar o número de leads, né? Então, naturalmente, quando você coloca os indicadores aqui, você começa a identificar essas lacunas, né? Então, o primeiro ponto aqui, que é o nosso processo, né, do que a gente conversou ali inicialmente, é colocar os indicadores e fazer essa estruturação do planejamento em cima do que vocês entendem que são os pontos prioritários de desenvolvimento, tá? Então, primeira parte de indicadores. Segundo ponto que eu considero muito importante é a definição de metas, tá? Então, vocês entenderam como é que está o faturamento de vocês aqui, e aí nós vamos estabelecer as metas, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, tudo mais, né? Qual que é o formato ideal para que vocês possam criar as metas aí de vocês, né? Então, eu recomendo que vocês trabalhem com crescimento factível, real, né? E aí você tem a metodologia SMART, que é a mais utilizada, né? Então, o que é uma meta SMART? É uma meta inteligente, é uma meta que você coloca uma meta, que você estabelece uma meta desafiadora, mas atingível, né? Que você coloca o prazo para que você vai bater essa meta. Então, tem alguns elementos que trazem esse número para um formato de meta inteligente, né? Então, não tem nada que desmotive mais a equipe do que uma meta estabelecida sem critério, né? Ah, eu faturei 100, agora esse mês que vem eu quero faturar 200, mas por que tu vai sair de 100 para 200? O que você vai fazer a mais, né? Ah, não, eu quero 200. Então tem muita gente que faz meta assim, né? Ah, eu quero 200, mas por que 200? Ah, fui no curso do Pablo Marçal, ele falou que tinha que fazer 200. Então não dá para fazer meta dessa forma, né? A gente precisa entender como a gente vai atingir esses indicadores, né? Dentro da minha metodologia, eu costumo trabalhar com 4 metas, lógico que isso é personalizável, né? Mas eu costumo trabalhar com 4 metas, uma diferença de 10 a 20% de cada meta, e essa meta 4 é uma meta desafio, que é uma meta realmente maior, né? E aí eu coloco premiação para a equipe de acordo com o batimento de metas, né? Lógico que é importante você ter algumas premiações individuais, e aí cada negócio é muito cada negócio. Você precisa pensar muito no negócio, né, para definir esse tipo de indicador.
mas é legal também trabalhar com premiações a partir do batimento de metas globais para que você motive as pessoas a trabalhar para as metas globais, tá? Então isso é muito importante, muito legal. A gente teve algumas situações aqui nos meses anteriores, né? O mês de novembro, se eu não me engano, o último dia era domingo, e aí a menina lá trabalhando no domingo para bater a meta, que era a meta desafio, que era a meta 4 e tal. Então, assim, era domingo, 4 horas da tarde, lançando venda, né? Então, é importante que a gente tenha uma formatação de metas, indicadores, premiação, bem estruturado para que você tenha uma equipe que você valorize o atingimento dos indicadores dos números individuais, mas que também todo mundo esteja olhando para a meta em grupo, tá? Então, isso aqui não é tão simples, não é jogar 100 aqui, jogar 100 todos os meses, tem que ver sazonalidade, e não é, né, da cabeça, precisa ter uma lógica para que você também não se frustre ao longo do período, tá? Indicadores, metas e o orçamento, tá? No orçamento, eu gosto de fazer uma política aqui de basicamente de uma DRE inversa para facilitar, né? Então, o que é uma DRE? Nada mais é do que o que você faturou menos o que você teve de despesas, né? Todas as empresas vão ter despesas bancárias, despesas com marketing, despesas administrativas, né? Então, você vai fazer um trabalho inverso da DRE, prevendo quanto você vai gastar, né? Algumas coisas você já tem uma noção exata, né? Normalmente aluguel, despesas administrativas é muito próximo, algumas coisas você vai estabelecer, né? Ah, putz, Marcos, manutenção eu vou deixar aqui R$ 1.000 por mês. Um mês você vai extrapolar, outro mês você vai gastar um pouco menos. O marketing, olha, eu vou investir tanto esse mês ou esse trimestre. Normalmente eu trabalho por trimestre, tá? Então, pensando são meses mais parecidos até, né? Janeiro, fevereiro, março, não são meses tão de baixo, nem tão de alto, enfim. Então eu estabeleço um orçamento e eu preciso bater essa meta dentro do trimestre, tá? Outra coisa importante também, além do faturamento, é quanto vocês preveem de entrada de caixa, né? Então, uma coisa é quanto vocês faturam, outra coisa é quanto entra em caixa, né? Então, quanto menos parcelas você fizer para o cliente, quanto mais você estabelecer ações para que você venda mais à vista, naturalmente você vai ter uma entrada de caixa maior. Então, eu gosto de estabelecer o faturamento e também a entrada de caixa como uma meta, vou cobrando meus vendedores, e aí, né, prevendo o que eu vou gastar, o que eu vou ter de despesa, tá? Lembrando que um planejamento, um orçamento é algo que você está imaginando, né? Ah, Marcos, eu não vou fazer porque eu não sei quanto é. Não, você tem uma noção, é só você pegar os números do ano passado, é só você pegar a tua experiência. Então, quando a gente faz um planejamento, é óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer, não somos, tem bola de cristal, mas você vai prever e você vai ajustando isso para que você fale assim, pô, hoje o meu negócio custa 100. Eu quero ter uma margem de 20, então preciso faturar 120, pelo menos. Eu não posso faturar em mês nenhum menos que 100, aí eu não tenho prejuízo e eu vou faturar pelo menos 120. E no mês que eu tenho uma ação maior, que eu tenho uma sazonalidade, eu vou faturar 200. E aí você tem uma margem final dentro do teu ano, tá? Então, muito importante a gente ter esse olhar também para a parte financeira. Muita gente olha demais só para o comercial, faturamento, meta, etc. Pouco para o financeiro. Muita gente olha só o financeiro e aí não alavanca. Então tem que ter um equilíbrio das duas partes e a forma mais fácil de você ter um equilíbrio é quando você sabe o quanto você gasta e o quanto você precisa faturar. E por fim, aqui o próprio planejamento estratégico, né? Esse modelo de planejamento aqui é um modelo que eu estou trabalhando com os clientes agora, que eu gosto bastante. Primeiro, você define um objetivo anual, tá? Então, vou trazer aqui alguns objetivos de clientes. Aumentar 50% de faturamento, aumentar 50% o lucro, aumentar, é, me posicionar a minha empresa em tal segmento ou com tal perfil de público, né? Faturar 10 milhões, né? Estruturar os meus processos internos, né? Então, o objetivo anual é um objetivo mais a longo prazo. É o seu principal objetivo naquele ano, né? É o que você realmente quer, né?
Então, você precisa definir, dentro do que você tem aí de prioridades, o que é o mais importante, tá? O mais importante é o faturamento? É aumentar o faturamento? É aumentar o lucro? É lançar um novo serviço? É organizar o negócio? Pô, Marcos, eu preciso organizar, eu preciso organizar o organograma, eu preciso trabalhar os descritivos, metas, indicadores. O ano que vem eu quero lançar uma nova empresa e eu preciso estar com tudo pronto para eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Só que se eu fizer um Ctrl+C de hoje, eu não consigo copiar nada porque eu não tenho nada estruturado, né? Então você vai definir esses pontos como objetivo anual. Isso aqui vai nortear o nosso trabalho, né? A partir desse objetivo anual, você pode quebrar esse objetivo em iniciativas, né? Então, aqui a gente pode ter de 2 a 3 objetivos dentro de um trimestre, por exemplo, né? E depois nós vamos detalhando as iniciativas, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, só para vocês entenderem um pouco esse processo, tá? Vamos imaginar que o meu objetivo anual seja aumentar o faturamento em 20%, tá? Para eu aumentar o faturamento, um ponto importante é estruturar o processo comercial. Um outro objetivo importante é ampliar o número de clientes novos. E um outro ponto importante, tá. E um outro ponto importante é motivar a equipe, em suas metas, motivar a equipe no batimento de metas, por exemplo, tá? Concorda comigo que se eu quero aumentar o faturamento, quero aumentar o faturamento. Qual é o ponto mais sensível no faturamento? Comercial, né? Então, passa pelo comercial. Para aumentar o meu faturamento, normalmente eu preciso aumentar o número de cliente novo. Segundo objetivo. Legal, eu tenho mais cliente novo e eu tenho um processo estruturado. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso mobilizar as pessoas, eu preciso fazer com que todo mundo participe do batimento de meta. A menina da limpeza, a recepcionista, o técnico, o vendedor, enfim, todo mundo. Então eu vou motivar a equipe no batimento de metas. Então eu defini aqui que no meu primeiro trimestre eu vou pessoal mais técnico, eu vou concatenar, né, os objetivos. Então, para eu aumentar 20% no ano, nesse trimestre eu quero aumentar 20, tá? Então, aqui de janeiro a março, tá? E aí eu tenho 3 objetivos principais: estruturar o processo comercial. Então, o meu primeiro objetivo é estruturar o processo comercial. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar em cima dessas iniciativas, né? Então, o meu objetivo 1, estruturar o processo comercial. Quais serão as minhas iniciativas? Que aí, o que é a iniciativa? É o que você vai fazer. Então, minha primeira iniciativa vai ser contratar uma comercial, por exemplo, tá? Aí você vai definir quem é o responsável, vamos imaginar que seja o RH. Qual o prazo? Vamos imaginar que dia 28/2. O status, por enquanto, eu não fiz nada. E observação, eu quero contratar uma comercial sênior, por exemplo. Segundo objetivo, contratar um pré-venda, que vai fazer o atendimento dos leads. Quem é o responsável? RH. O prazo, eu vou colocar aqui mais 15 dias, então eu vou colocar 15/3. Eu vou contratar uma pré-venda mais júnior, por exemplo. E o terceiro objetivo, eu vou criar um playbook comercial. Quem que vai ser o responsável? O próprio comercial, ou vou contratar uma consultoria, por exemplo. Ela vai fazer a entrega aqui. O que é o playbook comercial, né? Playbook comercial é um documento que você tem todo o processo comercial estruturado. Desde como você vai divulgar os teus serviços, os anúncios, palavras-chave no Google, tipos de conteúdo que você vai publicar na tua rede social, atendimento dos leads, se vai ser uma pessoa, se vai ser um robô, se vai ser uma ferramenta, como a explicação de cada serviço, como que a tua secretária, a tua recepcionista vai confirmar uma reunião, uma consulta. Então, esse é o playbook, é toda a documentação que você vai criar para que o seu comercial saiba como trabalhar. Basicamente é isso, entendeu? Então, aqui, para a gente aumentar em 20% o faturamento, eu preciso estruturar o meu processo comercial, eu preciso fazer algumas contratações, eu preciso
estruturar a documentação. Por exemplo, isso aqui seria o meu objetivo número 1, tá? Objetivo número 2, eu quero ampliar o número de clientes novos, certo? Então, primeiro ponto para eu ampliar o meu número de clientes novos, eu preciso ter o quê? Um planejamento de marketing. O que é o planejamento de marketing? É como eu vou trazer esses novos clientes. Então, eu vou investir em tráfego, eu vou investir em social media, quantos leads eu preciso gerar, eu vou fazer eventos, eu vou fazer uma promoção, eu vou fazer uma campanha, né? Então, quem vai ficar responsável? Ah, Marcos, a minha empresa é pequena, sou eu mesmo que vou ficar responsável, CEO, proprietário, etc, né? Ah, eu quero fazer já um planejamento para fevereiro. Quero começar fevereiro, planejamento pronto, né? Aí eu vou fazer aqui eu vou fazer um monitoramento melhor. Isso aqui é uma coisa que o pessoal tem pedido muito, monitoramento do tráfego, né? Eu preciso entender, através de indicadores, quanto que a minha empresa está investindo, qual o retorno, se essas pessoas estão de fato comprando ou não, né? Que também é importante. E terceiro, eu vou criar um planejamento de social media, porque chega na hora de postar, eu não posto, e aí, e aí fica sem conteúdo, uma semana tem, outra semana não tem. Então, isso aqui são iniciativas para que eu consiga chegar a novos clientes, né? E o meu objetivo 3 é bater as metas, a equipe se engajar, a equipe tem que estar engajada, né? Então, eu vou definir, primeiro, indicadores individuais para cada setor, né? Então, a recepção, qual é o indicador dela? O que ela precisa atingir no mês? O pré-venda, a vendedora, time técnico, enfim, né? É, eu vou definir premiações individuais para cada setor e vou definir premiações em grupo para cada setor e vou criar aqui algumas campanhas também pontuais, né? Ah, por exemplo, sexta-feira, sexta-feira, semana que vem é a última semana do mês, a semana que a gente mais vende, né? E para que eu tivesse, para que eu possa bater a meta do mês, eu queria fechar um número até hoje, né? Aí eu chamei minhas vendedoras e falei, ó, se vocês venderem tanto até amanhã, eu vou fazer um plus aqui para vocês, uma meta de tanto em dinheiro. Entrego para vocês amanhã, entrego hoje, né? Sexta para sábado. Vocês vão vender tanto cada um. Então, são estratégias, são campanhas pontuais que a gente pode fazer também, tá? Então, aqui você vai colocar o responsável. Ó, Marcos, quem vai fazer isso aqui vai ser o financeiro, né? E aí você vai delegando essas ações, e aí nós vamos começar em março. Então, até o final de fevereiro eu quero deixar isso tudo pronto, né? Até o final de fevereiro eu quero deixar tudo isso pronto. Então, aqui a gente já começou, a gente já fechou o nosso planejamento para o trimestre. Ah, quando for julho, aqui o meu objetivo em julho, terceiro trimestre, vai ser lançamento de um novo serviço. Então você já vai desenhando algumas coisas, né? Ah, aqui em novembro eu sei que vai ter um treinamento nos Estados Unidos. Vai ter um treinamento nos Estados Unidos que eu quero fazer. Então você vai lançando esses objetivos por trimestre, né? Aqui você tem daí um processo, por exemplo, aqui eu tenho 3 iniciativas. Meu poder de acabativa, por enquanto, está 0%, eu não fiz nada. Ah, eu fiz 2 de 3, então 67% do projeto eu fiz. Quando que eu vou fazer os follows, né? Ah, eu vou fazer o follow sempre no final do mês, então 31 do 1 e 28 do 2, que é a revisão do projeto, né? Que a gente está usando um pouquinho de projeto também. Então vocês começam a ter um desenho de tudo, né? De como vocês vão vencer este ano, de como vocês vão atingir os resultados esse ano, tá? É óbvio que fica muito mais fácil, né? Óbvio que eu, né, pela experiência que eu já tenho, se você me der um desafio aqui, eu faço teu planejamento e consigo colocar tudo visual, né? Mas aí, óbvio que tem os desafios da execução. Quando você vai fazer um planejamento de marketing, você precisa de um modelo. Quando você vai criar uma premiação, você precisa de um modelo, né? Então, a ideia é que a gente vá criando esses modelos aí para que vocês consigam atingir os resultados, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um plano feito, né, para uma empresa fictícia, que deve fazer muito parte da realidade de vocês, porque muitos dos meus clientes pedem isso, né? E aí, óbvio que a gente vai acompanhando também essa execução
E como eu falei para vocês, é melhor vocês terem menos objetivos e conseguir cumprir do que vocês terem vários e não fazer nenhum deles, né? Então, o objetivo do trimestre poderia ser um só também, né? Tá? E aí a gente trabalha as iniciativas, enfim, tá? Então, isso aqui vai muito de cada negócio, de cada cliente. Mas a ideia do planejamento basicamente é essa. Tranquilo? Pessoal, se tiverem dúvidas, perguntas, vão enviando aí. Ficou tranquilo? Vocês pegaram bem? Vocês estão muito quietos aí. Tô com medo se vocês não estarem entendendo. Gostaram da planilha? Das planilhas? Tá tranquilo? Me respondam aí. Maravilha, então. Aí eu vou trazer mais alguns exemplos para vocês aqui, né? Só para a gente ter o entendimento de como funciona, né, os processos. Então, assim, mostrei para vocês ali algumas ideias de planejamento e de execução, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho da organização do negócio, né? E de como vocês podem estruturar outros objetivos e, por exemplo, Marcos, eu sinto que o meu negócio, vamos dizer assim, a cada 10 clientes, 3 dizem assim: Marcos, eu preciso organizar melhor o negócio, né? Então, como é que se organiza o negócio, tá? Primeiro, você precisa entender, né, qual o objetivo da tua organização, do teu negócio, da tua empresa, né? Então, o objetivo aqui é um atendimento eficiente, a satisfação, né? Quais são os recursos que de fato você tem, né? Se você tem recursos estruturais, se você tem recursos de tecnologia, quais são as habilidades que você tem hoje no teu negócio, né? O que que você precisa trazer de fora, o que que você não sabe fazer, né? E aí você começa a fazer uma estruturação, né? Sempre a gente começa pelo organograma para entender, por mais que seja uma empresa pequena ou grande, o que cada um faz e quais são as lacunas que vocês têm. Muitas vezes você tem uma lacuna do financeiro, você tem uma lacuna do marketing. Marcos, eu preciso melhorar a minha entrega para o cliente, ter mais qualidade, mas eu não tenho horário para o cliente para atender o cliente. Ou eu preciso melhorar o meu financeiro, mas não tem ninguém que faça financeiro, eu não tenho esse conhecimento. Ou eu quero investir mais em marketing, mas eu não tenho ninguém para fazer o marketing. Você pode encontrar soluções desde contratar um estagiário. Tinha uma cliente minha que ela estava investindo 5, 6 mil reais em marketing, não estava tendo resultado nenhum. Aí eu falei assim, por que você não contrata uma estagiária? Ela falou assim, você está brincando, né? Eu falei, cara, para o que você precisa, é melhor você ter uma estagiária do que você gastar tudo isso que você está gastando e não ter resultado nenhum. E ela fez isso, né? Inclusive, eu fiz o processo de contratação para ela e ela está muito melhor agora. Faz os conteúdos na rede social, né? A estagiária grava, edita, posta, faz os impulsionamentos, né? Então, assim, ela está investindo muito menos e está tendo um resultado melhor, né? Então, não necessariamente você precisa contratar um monte de gente. Às vezes uma estagiária resolve, às vezes um profissional que você contrata resolve, às vezes uma delegação resolve, né? Então, a gente sempre primeiro analisa esse desenho do negócio, o organograma, as funções, né? Então, aqui, clareza nas funções, melhoria na comunicação. Existe uma falha de comunicação muito grande, né? Falta pô, você tem um manual de boas práticas, você tem um documento escrito que o funcionário não precisa atrasar, que ele precisa te avisar se atrasar, coisas básicas, né? Hoje a gente vê uma geração que falta um pouco de entendimento de coisas básicas e você às vezes precisa comunicar isso, que precisa vir de uniforme, qual é o uniforme, né? Quais são as punições, né? Então, ter uma comunicação boa, uma comunicação, eu tenho um grupo de WhatsApp, tá, mas o que que você comunica lá, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp com a minha equipe, todo dia eu comunico alguma coisa. Se tem uma quebra de um equipamento, se tem uma promoção, se tem uma ação que está rolando, se tem um indicador que está atrasado, né? Então, essa comunicação é importante. Delegação eficiente e acompanhamento de resultados, né? Então, quando a gente pensa num processo de gestão, o que que a gente precisa entender? Primeiro, vamos pensar no desenho do teu negócio, no organograma. Então, quem faz o quê? O financeiro, alguém precisa fazer, né? Quem está fazendo? O marketing, alguém precisa fazer. Quem está fazendo? O comercial, alguém precisa fazer. Quem está fazendo? A parte técnica, quem está fazendo, né?
Então, o desenho, o organograma. Depois, o descritivo de cargo. O descritivo de cargo é um documento que a gente coloca exatamente o que aquele colaborador precisa fazer. Como ele precisa vir, uniforme, o horário, a remuneração, as habilidades que você espera, o desenvolvimento, como que ele atende o cliente, como que ele converte, como que ele vende, quais são os indicadores individuais, quais são os indicadores em grupo, quais são as metas do mês. Tudo isso a gente coloca no descritivo. Então, a gente dá clareza para ele por escrito. E aí, depois que você dá por escrito, eu não sei. Não tem não sei, está escrito no documento. Eu te apresentei, está aqui o documento, você tem que saber. Então, você tem esse descritivo, né? Eu gosto de fazer muito agenda também com a equipe, e lógico, depois eu vou falar a agenda do gestor, mas, por exemplo, o meu atendimento, minha recepção, ela tem uma agenda. Esses dias eu cheguei, aí eram 3 da tarde e não estava confirmada a agenda. Daí ela falou, por que não está confirmada a agenda? Ah, não sei. Eu falei, tá, mas o horário de confirmação, tu sabe qual é, né? Ah, eu sei. Tá bom. Então eu monto a agenda com a equipe também, entrega de relatório, preenchimento de placar, né? Então isso é muito importante, né? Então, primeiro a gente precisa fazer essa estruturação do negócio, né, da equipe. E depois vocês, como gestores, precisam gerenciar a equipe, né? Então, para gerenciar a equipe, vocês precisam definir a agenda de vocês, a agenda do gestor. Isso aqui talvez seja o princípio básico, né? É aquela coisa, se você não cuida de você, se você não tem agenda, se você não sabe o que você precisa fazer, naturalmente a equipe não vai fazer também. Então, você precisa ter uma rotina de processos que você vai executar e que você vai cobrar a equipe. Então, por exemplo, toda segunda de manhã eu faço uma revisão das rotinas da equipe. Abertura, fechamento, trocas, envios, documentação, é, abertura, fechamento. Às vezes eu olho as câmeras. Então é uma rotina minha para manter o bom funcionamento do negócio. Não dá para eu ficar vendo todo dia e não dá para eu ficar acompanhando 24 horas a câmera, né? Mas na segunda-feira de manhã eu faço isso e aí eu começo a pegar algumas coisas e eu falo, ó, tal dia foi aberto, não foi aberta a empresa corretamente, tal processo não foi feito. Então tem que ter essa agenda do gestor, que às vezes você vai acompanhar um pouco a operação, mas também tem a estratégia, análise de DRE, planejamento de marketing, planejamento de social media e tudo mais. Delegação, né? Fazer uma delegação estruturada, que foi o que eu falei. Criei um novo processo. O que estava acontecendo? Eu tive um problema interno aqui. Uma funcionária chegou atrasada, ela não me avisou e ninguém me avisou, né? Aí eu criei um processo interno. Recepção, a partir de hoje, a recepção precisa informar por WhatsApp funcionários que atrasaram mais de 5 minutos, que atrasaram mais de 1 minuto, e caso o profissional demore mais de 10 minutos para chegar, fazer a ligação e avisar a gerente. Então, eu criei um processo, criei um documento, coloquei para assinar e agora elas são responsáveis dentro de uma empresa, né? Então, são processos que você vai criando, vai delegando, mas que precisam estar muito bem estruturados. Os processos por si só, né? Então, criação de processos, criação de procedimentos. E aí, a etapa 3, né? Que é a etapa do negócio lucrativo. Então, eu falei para vocês ali, 30% dos clientes reclamam organização da empresa. 30% dos clientes reclamam problemas com equipe. Não consigo contratar, não consigo organizar, as pessoas não fazem o que eu peço, não batem as metas. Terceiro problema, falta de faturamento ou lucratividade, né? Então, como que a gente tem um negócio lucrativo? Aumento de ticket médio, né? Então, trabalhar em cima do ticket médio é fundamental, né? Aumentando o mix de serviços, como eu falei, né? Criando novos produtos e serviços, matando os que não estão funcionando. Naturalmente, quando você cria um novo serviço, aquele cliente que às vezes já está acostumado com o serviço anterior pode migrar, você pode trazer novos clientes. Então, essa gestão do mix é muito importante, né? Ajuste na precificação. Tem clientes que aumentaram o faturamento de forma muito relevante, só aumentando, só ajustando a precificação. Por quê? Porque nem sabem quanto gastam num serviço ou num produto, né? E às vezes são cálculos complexos. Eu estava com uma cliente minha, a gente estava fazendo cálculo de precificação de tomografia, que é bem complexo. Então precisa ser feita essa análise do custo, e aí você vai colocar uma precificação em cima disso, né? Então tem clientes que aumentaram muito o lucro e o faturamento fazendo ajustes corretos de precificação.
Redução de custos, tá? Toda empresa precisa estar cortando o tempo todo, né? Não adianta você ter um negócio que você só olha para o faturamento. E aí você precisa criar o orçamento e trabalhar para que você possa reduzir custos e aumentar parcelamento. Então, eu tenho um cliente que eu pago o boleto à vista, eu pago no cartão à vista. Como é que a gente pode fazer para pagar em 3 vezes? E aí você vai aumentar o teu fluxo de caixa. Como é que eu posso comparar 3, 4 fornecedores e conseguir o menor preço? Isso precisa ser feito recorrentemente. Internet, telefone, né? Então, se você não tem um financeiro, você vai ter que fazer. Se você tem um financeiro, você precisa cobrar que isso seja feito. Mas isso precisa estar num plano, né? Não adianta você fazer algo solto. Então, ter uma planilha de custos, né? Controle de estoque. Quanto mais você conseguir postergar a compra, melhor. Quanto menor o estoque, mais dinheiro em caixa. Então, são algumas premissas simples que fazem com que você consiga melhorar a tua saúde financeira, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês alguns pontos que são bem relevantes dentro do processo, né? Então, quando você pensa num negócio, você precisa trabalhar esses elementos para que você consiga ter um negócio saudável, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, né? A gente trouxe toda essa estruturação, depois vou mandar a apresentação, vou mandar também as planilhas. Para quem quiser seguir conosco, né, dentro com o nosso acompanhamento, né, eu vou trazer para vocês uma possibilidade que é a nossa consultoria premium, tá? Eu tô há bastante tempo trabalhando formatos de trabalho com clientes e esse formato é o que eu mais gosto nesses 10 anos, que é o formato de consultoria, que é um formato que eu acabo identificando essas lacunas, a gente falou muito disso aqui, né? E criando um plano de ação para o cliente, né? No caso aqui, como a gente está no momento de planejamento estratégico, criando um planejamento estratégico para o cliente, né? Esse é um trabalho que eu gosto de fazer junto com o gestor e com a equipe, né? Eu sempre trabalhei muito com o gestor, desenvolvimento de gestores, de CEOs, né, de empresários, etc. E esse é um trabalho que eu desenvolvo o gestor e a equipe, né? Então eu tenho alguns clientes que eu atendo nesse formato e é muito legal porque você cria musculatura no gestor, de gestão, de liderança, de cultura, mas você também desenvolve a equipe. E naturalmente não fica sobrecarregado o trabalho do gestor, né? Então é um modelo que eu uso bastante com profissionais que às vezes têm também um tempo que eles ficam no dia a dia, na operação, são profissionais mais técnicos, né? E a gente consegue fazer o desenvolvimento também com a equipe. Eu gosto de trabalhar num período mínimo de 4 meses, lógico que tem clientes que estão comigo há 2, 3 anos já nesse trabalho, mas eu gosto de fazer um trabalho mínimo de 4 meses, que é um período bom para que você já comece a ver resultados e comece a ter comece não, mas você já consegue ter uma estruturação do seu negócio, você consegue já ter, depois da consultoria, desses 4 meses, uma estruturação, um playbook comercial, uma estruturação do organograma, uma estruturação de remuneração, uma estruturação de marketing, né? Então você consegue, depois desse período, tocar com ou sem o nosso apoio, mas já com o desenho do negócio estruturado, né? Tem um pouco aqui do processo, né? Então a gente faz um diagnóstico primeiro no negócio, né, para identificar as lacunas, faz as reuniões para alinhamento dos objetivos estratégicos, definir o planejamento, né? Elaboração de processos personalizados, não tem como eu pegar um processo comercial de um negócio e botar no outro, eu tenho que fazer personalizado para o negócio, né? Apresento para o gestor para ver se ficou da forma e da cultura que ele tem no negócio. Fazemos reuniões semanais com gestor e equipe, né? Então a gente vai intercalando, às vezes é uma reunião. Eu estou com uma cliente agora, nós fizemos a reunião passada de planejamento e agora eu vou tocar o feedback com a equipe, né? Então fazer feedback comercial, atendimento, etc, né? Então a gente vai intercalando essas reuniões com o gestor e com a equipe. E a apresentação dos resultados, né? A gente vai sempre fazendo otimizações dentro do processo. Nesse formato, a gente trabalha marketing, trabalha vendas, trabalha gestão, trabalha equipe, finanças, cultura, liderança, né? Então, a gente vai priorizando de acordo com a necessidade do negócio, né? Óbvio que quando a gente fala de finanças, é algo mais prático, algo mais tangível, então a gente vai trabalhar ali por um período e vai resolver e vai acompanhar depois. E tem processos que são mais a longo prazo, um processo de marketing, um processo de branding, né? Óbvio que a gente vai trabalhar por mais tempo, né? Mas aqui a gente consegue ter esse olhar de forma sistêmica para o negócio e entender qual é a real necessidade do cliente, né? Não é uma consultoria que a gente vai trabalhar só no marketing, só em vendas. Eu entendo que o negócio, quando você fala de marketing, às vezes o problema não está
no marketing. Às vezes o problema está na parte comercial, ou às vezes até está na parte de entrega, né? O serviço não está sendo bom, o produto. Então a gente faz essa análise sistêmica, ou às vezes o problema está na precificação, né? Então, essa análise sistêmica ela é muito válida dentro do trabalho de consultoria, né? Aqui são alguns benefícios, enfim, né, que a gente tem também. E aqui o investimento, tá? Então, é um investimento aí de 4 meses, né? A gente faz esse, a gente traz esse valor, que é um valor bem acessível, né? Depois disso, você fica com toda essa estrutura pronta, né? E agora, para o início do ano, a gente vai liberar aí 2 vagas para esse modelo. Eu vou analisar alguns clientes para entender se faz sentido, a gente faz essa seleção, né, do cliente para entender se ele tem o perfil para consultoria também, porque não adianta a gente trabalhar 4 meses com um cliente que também não está aberto a fazer essas mudanças, essas melhorias, né? E então a gente está fazendo essa seleção, a gente liberou essa vaga agora, né? E vamos fazer a liberação também ali nas redes sociais. Então, quem tiver interesse, quem quiser falar diretamente comigo, tá aqui o meu número de telefone, né? Empresarial, e também aqui tem o QR Code. Quem quiser saber mais desse programa, a gente tem também outros programas, tá? Esse é um programa que eu gosto bastante porque a gente trabalha equipe e também o gestor, né? É um trabalho de consultoria, né? Mas a gente tem outros programas também, programas de mentoria. Ah, Marcos, eu quero trabalhar só o marketing, eu quero trabalhar só a parte financeira, eu quero só trabalhar o comercial. A minha empresa tem um problema específico no comercial, que eu quero formar uma equipe, ou específico no marketing, que o meu tráfego não está entregando, né? A gente tem também programas pontuais, e aí os valores também são valores menores. A gente tem programas aí a partir de R$ 1.000 por mês. Então, temos outras opções também para quem quiser saber um pouco mais. E para quem quiser esse modelo, que é o modelo mais completo, a gente tem conseguido entregar muito resultado, mas eu acabo atendendo poucos clientes porque tem os meus negócios também, né? Então eu seleciono alguns clientes ali todo ano e a gente faz esse trabalho de 4 meses e normalmente os clientes acabam permanecendo por mais tempo porque, né, viram os resultados, tá? Então fica aí o meu contato para quem quiser também tirar alguma dúvida ou quiser tirar alguma dúvida da entrega, enfim, tá? Fiquem super à vontade. Vocês estão no grupo ali também, sou eu que me comunico com vocês. Vocês percebem que eu faço essa coisa eu mesmo, que eu gosto mais de poder ter esse contato com o cliente e fica uma coisa mais personalizada, né? Eu acho que hoje em dia as coisas estão muito digitais e você fala com a IA, você fala com a atendente, você fala. Eu gosto dentro da consultoria, de falar direto com os clientes e poder dar um apoio um pouco mais personalizado, tá bom? Show de bola, pessoal. Dúvidas, perguntas? A Natália. Sim, Natália, vou mandar para vocês no grupo lá, tá? O material. Vou disponibilizar para vocês assim que eu terminar aqui a nossa entrega. Maravilha? Pessoal, tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação à entrega, em relação também à consultoria, se alguém quiser fazer alguma pergunta? Se quiserem, eu posso liberar aqui para vocês também o áudio e o vídeo, caso alguém queira entrar, tá? Eu tinha deixado bloqueado aqui para não ter nenhuma interrupção. Tudo certo? Tudo tranquilo?